O Espírito Santo é fundamental para a vida. Todo cristão precisa experimentá-lo. Sem ele, que é o fôlego, o ar que nos mantém vivo, é impossível vivermos nossa missão, nosso chamado, a nossa vocação. Experimentar coisas novas é fundamental para a vida humana. Sem isso, nós perderíamos a esperança, não teríamos gosto pela vida, pela existência, faltaria-nos o desejo de viver. Eu me recordo a primeira vez que fiz a experiência com o Espírito Santo. Novidade total. Nada superou, supera ou superará tal novidade. Ainda que eu experimente todos os dias, é sempre novo, é sempre diferente. Deus mesmo é inesgotável, é mistério, é correr em direção ao pôr do sol. Sempre verei coisas novas pelo caminho. Ainda que eu passe pelos mesmos lugares, verei a novidade. Uma flor terá crescido, a paisagem nova aparecerá, minha atenção será diferente para outras realidades. É como uma viagem. Ainda que eu passe pela mesma estrada, ela apresentará sempre diferenças. Mas eu nunca chegarei aonde o sol está. No centro da obra lucana, existe um versículo que traduz de modo maravilhoso aquilo que Deus quer realizar em nós por meio do Espírito Santo. Este versículo está lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Vale lembrar, antes de tudo, que o Evangelho de Lucas e o livro dos Atos dos Apóstolos eram o mesmo livro, que tempos depois foi dividido em dois. Foram acrescentados os últimos versículos do Evangelho, depois os primeiros versículos do livro dos Atos dos Apóstolos, e assim dois livros distintos permaneceram em nossas Bíblias: o Evangelho de Lucas e o livro dos Atos dos Apóstolos. É interessante perceber que a dobradiça, o que liga os dois livros, é este versículo, que diz assim: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins do mundo. A Bíblia é dividida em duas grandes partes, o Antigo e o Novo Testamento. E como alguns preferem dizer, o Primeiro Testamento e o Segundo. A maioria dos livros do Primeiro Testamento foram escritos na língua hebraica, enquanto que os 27 livros do Novo foram escritos todos em grego. Este versículo sintetiza toda a ação do Espírito Santo em nós. Para compreendê-lo, é preciso olhar para dois termos gregos que são fundamentais, do ponto de vista teológico e do ponto de vista literário da obra lucana: dinamis e mártires, respectivamente, força e testemunha. A palavra dinamis é utilizada em diversas partes desse conjunto, e em português foi traduzida de modos bastante diferentes. Além de força, autoridade e poder, essas traduções que são as mais correntes, a palavra dinamis nos revela muito mais do que isso, já que ela é a raiz da palavra em português dinamismo. E o que é o dinamismo? Dinamismo é movimento. E o que isso significa? Que o Espírito de Deus quer nos colocar em movimento. Um parque como esse é cheio de coisas que nos movimentam, que nos tiram do cotidiano, que nos conduzem ao extraordinário. Montanha-russa, roda gigante, carrossel, looping e outras maluquices nos marcam de modo tão profundo que a sensação de novidade sempre retorna quando alguém nos convida. Vamos a um parque de diversões. A experiência com o Espírito Santo é justamente a experiência de ser movimentado por Deus, pois ele é mostrado na Bíblia como alguém que não para.
desde a primeira página das Escrituras até as últimas páginas, como por exemplo em Gênesis, no capítulo 1, versículo 2, que em hebraico diz: Verrua Elohim mirahefet al penei hamai, que ao pé da letra significa: e o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. Em Apocalipse 22, 17, a palavra nos afirma que o Espírito e a esposa dizem vem, e aquele que escuta também diz vem. Ou seja, a terceira pessoa da Trindade sempre está movimentando tudo aquilo que ela toca. Ele é o ar em movimento, em hebraico ruar. Ele é água viva, ele é fogo. É movimento contínuo. Inclusive, chegaram a afirmar que a palavra ruar, em hebraico, é uma onomatopeia. Ou seja, é uma palavra que designa um som. Ruar. Eu me lembro da primeira vez que vim a um parque como esse. Tudo era novo, tudo me tocava, tudo me movia. De lá para cá, nunca mais eu deixei de visitar lugares como este. Eles me fascinam, é sempre diferente. Quando eu experimentei o Espírito Santo, quando eu experimentei da sua unção, nunca mais eu fui o mesmo. Nunca mais eu parei. Ainda continuo movido pelas ondas do Espírito Santo de Deus. Mas para que este movimento? Para que este movimento do Espírito Santo? Para ser testemunha. Para ser mártir. Sim. Essa é a melhor tradução para o termo grego que está sendo utilizado no livro dos Atos dos Apóstolos. Para ter coragem de se entregar pelo projeto de Jesus, pela palavra do Senhor, pelo reino de Deus. Nenhuma pessoa que experimenta o dinamismo do Espírito Santo consegue ficar na covardia, sem coragem. Ele quer fazer com que os outros experimentem tudo aquilo que ele experimentou. Da mesma maneira, aconteceu comigo quando eu visitei pela primeira vez um parque de diversão como esse. Meu desejo era que todos os meus amigos pudessem viver as mesmas sensações extraordinárias, novas, que eu tinha experimentado. Se você experimentar da unção real do Espírito Santo, tenha certeza, a coragem ficará gravada em sua alma e o movimento será de tal modo violento que você participará da propagação do Evangelho pelo testemunho em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins do mundo. Vem, experimenta.